Bom, na questão 2 está dizendo que a posição de um móvel em MRUV é descrita por essa função do espaço que está aqui. Bom, desse modo, está pedindo para calcular a aceleração. Então vamos inicialmente escrever a função horária geral, que é dada por S igual a S0 mais V0 t mais AT ao quadrado dividido por 2. Essa é a função horária geral, que modela todos os fenômenos MRUV. Nesse caso aqui, temos essa função específica que modela esse fenômeno. Como queremos a aceleração, basta comparar a fórmula geral com a fórmula dada aqui. A aceleração é o coeficiente que acompanha o t ao quadrado. Então, a aceleração acompanha o t ao quadrado, mas tem o 2 aqui embaixo. Então, o que vai acompanhar o t ao quadrado é o a dividido por 2. Então, notem que aqui o que está acompanhando o t ao quadrado é o 4. Então, fazendo a igualdade, a dividido por 2 é igual a 4. Então, vai ficar assim, ó, a dividido para 2 igual a 4. 2 está dividindo, passa multiplicando, 2 vezes 4, 8. Então, a aceleração é de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, com isso, respondemos a primeira pergunta dele, que é a aceleração. Depois, ele pede a velocidade desse móvel quando t igual a 4 segundos. Bom, a equação geral da velocidade em relação ao tempo é dada por v igual a v0 mais at, uma vez que a gente está falando do movimento variado. Bom, a partir desse momento, como a gente tem que usar a fórmula, a gente vai adotar o seguinte procedimento. Vou fazer aqui no cantinho a anotação das informações importantes que nós temos. Observe que aqui eu vou precisar da velocidade inicial. A velocidade inicial é o V0 que acompanha o t, ó, e o que acompanha o t aqui é o 3. Então eu posso dizer que a velocidade inicial é de 3 metros por segundo. Não é importante colocar essa anotação de unidade de medida aqui. O importante é colocar na resposta a anotação de unidade de medida. Quando fala de velocidade, já fica subentendido que é metros por segundo. Então eu vou omitir a unidade de medida aqui para poder facilitar a nossa conta, não ficar poluindo muito o ambiente. A outra informação que a gente vai precisar é da aceleração. A aceleração a gente já viu aqui, ó, 8 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração igual a 8. Então, outra coisa que a gente vai precisar é do tempo que ele está fornecendo. O tempo que ele está fornecendo aqui é 4 segundos. Isto é, o enunciado pede a velocidade quando t igual a 4 segundos. Então, vamos usar o nosso t igual a 4. Fazendo as substituições aqui, temos que a velocidade final é igual à velocidade inicial, que é 3, mais a aceleração, que é 8, vezes o tempo, que é 4. Resolvendo essa expressão, primeiro fazemos a multiplicação. 8 vezes 4, 32. 32 somado com 3, 35. Como trata-se de velocidade, 35 metros por segundo. Por fim, está pedindo para classificar o movimento em acelerado ou retardado. Então, como a velocidade inicial ela é positiva e a aceleração também é positiva, isto é, a velocidade inicial e a aceleração possuem o mesmo sinal. Sempre que eles possuírem o mesmo sinal, o movimento será acelerado. Quando possuírem sinais diferentes, será retardado. Então, nesse caso, dizemos que o movimento é acelerado porque a velocidade e a aceleração são positivos. Questão 3. O motorista trafega a 40 metros por segundo quando avista um obstáculo e freia, provocando uma desaceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Determine a distância percorrida pelo veículo desde o início da frenagem até a parada do veículo. Bom, inicialmente vamos
anotar as informações que o enunciado fornece para a gente. Então, nós temos aqui 40 metros por segundo sendo a velocidade inicial, que é a velocidade que ele se encontra antes de começar a frear. Ele freia, obviamente, até parar o veículo, então a velocidade final é 0. A aceleração é negativa, porque trata-se de uma desaceleração, então aqui vai ser menos 2. E esses são os dados que nós temos. Então, ele está pedindo para determinar a distância percorrida pelo veículo desde o início da frenagem até a parada do veículo. Então, o próximo passo agora é a gente determinar qual a fórmula que a gente vai utilizar. Observe inicialmente, nós precisamos determinar a distância percorrida, que é ΔS. Porém, nós não temos a medida do tempo, então temos que procurar no nosso conjunto de fórmulas uma fórmula que relacione o tempo, ou melhor, a distância percorrida, com a velocidade inicial, final e aceleração, que não dependa do tempo. Ora, a equação que satisfaz a isso é a equação de Torricelli, que é dada por velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida, que é o ΔS que nós queremos aqui. Observe que nós conhecemos a velocidade final, inicial e a aceleração. Fazendo as devidas substituições, a velocidade final é 0, então fica 0 ao quadrado. Velocidade inicial é 40, então vai ficar 40 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é menos 2, vezes o ΔS, que é o que nós queremos, que é a distância percorrida. Então, fazendo as continhas agora, vai ficar assim, 0 ao quadrado é 0, 40 ao quadrado dá 1.600, 2 vezes menos 2 dá menos 4, vezes ΔS. Temos uma equação do primeiro grau, onde a variável, melhor, a incógnita, é ΔS. Então, passando a incógnita para o lado esquerdo da igualdade, vai ficar 4 ΔS igual a 1.600. 4 está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo, então temos que ΔS é 1.600 dividido por 4, então o espaço percorrido é de 400 metros. É bom colocar a unidade de medida de distância. Isso mostra que você sabe o que você está fazendo. Na questão B, está pedindo o tempo gasto no percurso durante o processo de frenagem. Nós temos que V igual a V0 mais AT é a fórmula que representa a velocidade final em função do tempo. Como nós conhecemos V, V0 e a gente vai ficar com uma equação do primeiro grau na incógnita T. Então a velocidade final é 40, a velocidade final é 0, a velocidade inicial é 40, a aceleração é negativa, menos 2, então aqui fica menos 2, vezes t. Passando esse menos 2 para o outro lado, passando o menos 2t para o outro lado da igualdade, vai ficar 2t igual a 40. Passo 2 dividindo, ou dividimos por 2 em ambos os lados da igualdade, fica 40 dividido por 2, é igual a 20. Como trata-se de tempo, 20 segundos. A unidade de medida de tempo no SI é o segundo e não podemos nos esquecer disso. Então, o tempo gasto durante a frenagem foi de 20 segundos. Questão 4 pede para analisar o gráfico da velocidade em função do tempo e determinar no item a aceleração escalar do móvel e a função horária da velocidade. Bom, primeiro nós temos que fazer a leitura correta do gráfico. O eixo horizontal é o eixo do tempo, medido aqui em segundos. E o eixo vertical é o eixo da velocidade, medida em metros por segundo. Então, dito isso, a gente sabe que a aceleração é a razão entre a variação da velocidade num determinado intervalo de tempo dado. Quem é o intervalo de tempo dado e quem é a velocidade, a variação da velocidade? De quanto foi essa variação? Vejamos aqui, a velocidade começou em 20, e aí projetando o final
sobre o eixo vertical, nós temos 40. Então, a velocidade começou em 20 e terminou em 40. De 20 para 40, aumentou 20. Então, a variação da velocidade é de 20 positivo. Ou ainda você pode fazer 40 menos 20 se quiser fazer mais detalhado. Então, a variação do tempo, ou seja, em quanto tempo essa velocidade variou de 20 para 40, observe que o eixo horizontal é o eixo do tempo em segundos. Então, ele começa aqui no zero, fazemos a projeção dele sobre o eixo horizontal, o início é 0 e o final é 5. Então, de 0 para 5 teve uma variação de tempo de 5 segundos. Então, a variação de tempo é de 5 segundos. Fazendo a divisão de 20 por 5, dá 4 metros por segundo ao quadrado. Essa foi a aceleração. Agora ele pede também a função horária da velocidade. Quando falo em função horária, está relacionando a velocidade com o tempo. De modo geral, a função horária da velocidade é dada por v igual a v0 mais a t, ou seja, velocidade inicial mais aceleração multiplicada pelo tempo. Como nós queremos a função horária da velocidade, função horária quer dizer o tempo, então ele não vai ser substituído, e a velocidade final, v, também não será substituído, porque eu quero encontrar a velocidade em função do tempo. Isso significa que para cada tempo que eu indicar aqui, eu vou encontrar a velocidade do móvel. Então, a velocidade final vai estar em função da velocidade inicial, que no caso, a velocidade inicial é 20, porque inicia aqui do 20, mais a aceleração que a gente encontrou aqui, dada por 4, vezes o tempo. Então, a velocidade é igual a 20 mais 4t. Isso significa que, ao substituir o t pelo valor correspondente de tempo que você quer, você vai encontrar a velocidade do móvel. Outra coisa que é importante destacar é que você pode olhar para esse gráfico e já anotar as informações importantes, que são tempo inicial, tempo final, velocidade inicial e velocidade final. Com isso, você vai substituindo nas fórmulas, e talvez fique mais fácil você anotar primeiro as informações. No item B, está pedindo o deslocamento do móvel no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos. Então, aqui vai considerar t igual a 5. Nesse caso, você pode utilizar essas duas fórmulas, porque você tem informações suficientes para utilizar tanto a primeira quanto a segunda. Olha só, conhecemos a velocidade inicial, a velocidade final, está aqui no eixo, a velocidade inicial 20, velocidade final 40, conhecemos a aceleração. Então, a partir daqui você consegue encontrar o ΔS. Ou você utiliza a fórmula direta, porque você conhece a velocidade, você conhece o tempo, que ele está pedindo de 0 a 5, vai dar tempo 5 segundos, você conhece a aceleração. Então, fazendo a substituição aqui nessa primeira fórmula, vai ficar V0, velocidade inicial 20, vezes o tempo que ele pede, que é 5 segundos, mais a aceleração, que é 4, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Desenvolvendo isso daí, temos que ΔS é 20 vezes 5, mais 4 vezes 25, dividido por 2. Fazendo as continhas, prosseguindo com as continhas, temos que ΔS é igual a 20 vezes 5 dá 100, mais aqui 25 vezes 4 dividido por 2 dá 50. Então, o espaço percorrido, ou a distância percorrida, é de 150 metros. Utilizando a outra fórmula, só para verificar o resultado e mostrar para vocês que dá o mesmo resultado, a velocidade final é 40, então temos 40 ao quadrado, a velocidade inicial, que é 20, então aqui no lugar do V0 vai ficar 20 elevado a 2, mais 2 vezes a aceleração, que é 4, vezes a distância percorrida, que é o que nós queremos. 40 ao quadrado dá 1.600, que é 40 vezes 40,
20 ao quadrado, 20 vezes 20, que dá 400. 2 vezes 4 dá 8, vezes ΔS. Resolvendo essa equação, onde a incógnita é ΔS, vai ficar 1.600 menos 400 igual a 8 ΔS. 1.600 menos 400 dá 1.200. 8 está multiplicando, a gente passa para o outro lado dividindo. Agora fazemos a divisão. 1.200 dividido por 8, observe que dá exatamente 150 metros, que foi o que nós encontramos resolvendo pela fórmula anterior. Questão 6. Um projétil é lançado formando um ângulo de 50 graus com a horizontal e com velocidade de 5 metros por segundo. Calcule a componente vertical desse lançamento. Então, a primeira coisa que a gente faz é um desenho para um gráfico, um desenho qualquer, que represente esse fenômeno da melhor forma possível. Bom, então, feito o desenho que representa esse fenômeno, ou esse problema, temos aqui a horizontal, temos aqui um vetor inclinado, formando um ângulo de 50 graus com a horizontal, que representa 5 metros por segundo. Todo vetor inclinado, oblíquo, com a horizontal, ele é formado pela componente de duas forças. Uma horizontal, que é a força que vem aqui nesse sentido, e uma vertical, que é nesse sentido aqui. Observe que, se você considerar o eixo horizontal como sendo o eixo X e o eixo vertical como sendo o eixo Y, nós temos aqui a componente do vetor Y, ou seja, o vetor, a componente do vetor, a componente vertical do vetor, e aqui nós temos a componente horizontal do vetor, que a gente costuma chamar de Vx. Transladando esse vetor Vy para a ponta, para fazer a adição, o que nós queremos é a componente vertical. Então, nós queremos saber qual é a componente desse aqui. Queremos saber quem é o vetor Y, componente desse vetor. O vetor horizontal representa o eixo dos senos, enquanto que o vetor horizontal, o eixo dos cossenos. Eu não vou entrar em detalhe de como surgiu essa fórmula, porque eu já fiz isso em sala de aula. Quem quiser, depois pega outro vídeo para poder ver a origem dessa fórmula. Vamos utilizar a fórmula direta, que diz que a componente do vetor y vai ser a hipotenusa, no caso 5, multiplicado pelo seno do ângulo de 50, seno de 50 graus. Então, fazendo a substituição, temos que a componente y vai ser 5 vezes, vamos utilizar o 0,7 ao invés de 0,75, só para facilitar a conta. Então, eu vou retirar aqui esse 5. Na avaliação de vocês também devem fazer esse arredondamento para facilitar a conta. Então, vou retirar o 5, vai ficar 0,7. Então, eu aconselho que na prova de vocês façam a mesma coisa, tá? Isso facilita a conta. A componente vertical vai ser 5 vezes 0,7, que vai dar 3,5. Como a gente está tratando de velocidade, esse 3,5 na verdade representa metros por segundo. É a velocidade que representa o módulo do vetor vertical. Questão 7. Um barco atravessa um rio cuja largura é de 90 metros, conforme a imagem abaixo. A velocidade do barco em relação à água é de 3 metros por segundo e sempre perpendicular às margens. A correnteza do rio tem velocidade de 4 metros por segundo, paralela às margens. Com base nessas informações, calcule a distância percorrida pelo barco até alcançar o outro lado da margem. Então, o que ele quer é a distância que o barco percorre do ponto A ao ponto C. Ora, mas que ponto C é esse? Observe que a velocidade do barco é 3 metros por segundo. Então, eu tenho aqui uma velocidade de 3 metros por segundo nessa direção. E tem uma velocidade de 4 metros por segundo, que é a velocidade da correnteza, da esquerda para a direita. Então, o barco ele não vai se deslocar em linha reta do ponto A para o ponto B. Então, desse modo,
o barco ele vai se deslocar de forma oblíqua, saindo desse ponto A e chegando a um ponto aqui do outro lado, que o enunciado está chamando de C. Bom, se estivesse perguntando a velocidade de deslocamento, você poderia utilizar Pitágoras e encontraria 5 metros por segundo. Mas ele não pede a velocidade de deslocamento, ele quer a medida do deslocamento. Então essa medida aqui, que a gente chama de D, que é o deslocamento, vai ser uma medida que eu vou descobrir qual é, e ela é medida em metros. Bom, note que os movimentos eles são independentes. Então tem uma força vetorial B para cá e uma para cá. A força de deslocamento é a soma desses vetores, que a gente viu que dá 5, mas o que nós queremos é a distância. Bom, para saber a distância, eu tenho que saber o seguinte, o tempo. Por que eu tenho que saber o tempo? Porque a velocidade, como não teve alteração, a velocidade é o mesmo que velocidade média, que vai ser a variação do espaço, ou seja, o quanto percorreu num determinado intervalo de tempo. E é esse intervalo de tempo que eu preciso encontrar. Então, note que a velocidade, nesse sentido, nessa direção aqui, sentido, é de 3 metros por segundo. Enquanto que o espaço percorrido, ou seja, a distância percorrida de A até B, é a largura do rio. A largura do rio, 90 metros. Então, o ΔS é igual a 90. Além disso, temos que descobrir o tempo, ΔT. Se ficar mais fácil para vocês, pode anotar as informações do enunciado no canto antes de substituir. Ó. Esse 90 metros é o ΔS, então pode colocar aqui ΔS igual a 90 metros. A velocidade do barco, né, VB, igual a 3 metros por segundo, mas isso eu já coloquei na figura. E a velocidade da correnteza é de 4 metros por segundo. Então, substituindo as informações aqui, a gente consegue encontrar o ΔT. Observe que aqui a gente pode completar com 1. Aqui nós temos uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões. Pelo princípio fundamental das proporções, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, fazendo a multiplicação aqui, vai ficar 3 vezes ΔT igual a 1 vezes 90, que é 90. 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 90 dividido por 3. Então ΔT igual a 30. 30 segundos, porque estamos falando de tempo e estamos no Sistema Internacional de Medidas. Bom, sabendo que ele levou 30 segundos percorrendo de A até B, ele também leva 30 segundos para percorrer de B até C. Só que essa velocidade aqui, nesse sentido, é de 4 metros por segundo. Então, isso significa que a cada segundo ele vai percorrer 4 metros. Então, em 30 segundos, vai percorrer quantos metros? Bom, então daqui para frente, nós temos duas possibilidades. Uma possibilidade que nós temos é utilizar o teorema de Pitágoras, porque a gente já sabe que esse vetor de A até para B é de 3 metros por segundo. E o de B para C é de 4. Então, usando Pitágoras, 4, 3, triângulo pitagórico aqui só pode ser 5. Sabendo que aqui é de 5 metros por segundo, eu posso utilizar a mesma fórmula anterior, que diz que a velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo. A velocidade, a gente já descobriu por Pitágoras, nesse sentido aqui, ó, que é a soma dos vetores, VB e VC, é de 5 metros por segundo, então essa velocidade é de 5. ΔS é a distância percorrida de A até C, que é quem eu quero descobrir. E ΔT? ΔT é o tempo gasto. O tempo gasto a gente já descobriu aqui. Ó. O tempo que ele gasta para chegar de A até B é o mesmo tempo que ele chega de A até C, porque os movimentos são independentes. Um movimento não influencia no outro, tá? Não influencia na questão do tempo. O tempo que ele leva para um movimento é o mesmo tempo que ele leva para o outro. Então, o nosso ΔT é 30. Do mesmo modo, temos aqui uma igualdade de duas razões, ou seja, uma proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, fazendo esse produto, 1 vezes ΔS dá ΔS, 5 vezes 30 dá 150. Então, a distância percorrida de A até C é de 150 metros. Questão 6. Dois vetores, U e V,
formam entre si um ângulo de 60 graus. Aqui está dizendo que o módulo de U é 5 e o de V é 6. Calcule o módulo de U mais V. Está pedindo para usar cosseno de 60 igual a 0,5. Então, aqui o U tem módulo 5. Então, dizemos que esse vetor tem módulo 5 e o vetor V tem módulo 6. O que nós queremos é a adição desses vetores. E aí a gente pode calcular fazendo a soma. U mais V, fazemos a soma geométrica e observamos como vamos fazer a forma geométrica a partir a soma algébrica a partir da fórmula. Então, de forma geométrica, o que a gente faz é transladar esse vetor V até o final do vetor U, mantendo o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Logo, esse vetor aqui, que também tem 6 unidades, é exatamente igual a esse vetor aqui. A soma é um vetor que começa no início de U e termina no final do V transladado. Então, ele começa aqui e termina aqui. Essa é a representação geométrica da soma. Então, a partir daqui, a gente pode utilizar a lei dos cossenos, lá da matemática, só que aplicada à física. A lei dos cossenos da matemática é um pouquinho diferente porque troca o sinal. Na física, temos a seguinte fórmula. Bom, então, a fórmula fica desse jeito. Aqui eu chamei de S o vetor U mais V. Tá? Então, a soma U mais V, eu disse que a soma de U com V vai dar um vetor S. Poderia chamar de qualquer outra letra, P, Q, X, Y, chamei de S. Estou fazendo isso para diminuir a quantidade de letras aqui. Então, esse vetor soma eu estou chamando de S, coloco o S aqui para facilitar. E aí, vamos fazer os cálculos. Outra observação importante é que na matemática esse sinal aqui não é de mais, é sinal de menos. Porque na matemática, quando você calcula essa distância a partir da lei dos cossenos, você tem o ângulo oposto ao S, que é esse aqui. E esse ângulo aqui, na verdade, é o suplementar desse ângulo de 60. Então, o cosseno do ângulo de 60 é igual a menos o cosseno desse ângulo aqui que eu estou chamando de alfa agora. Então, como a gente tem que utilizar o ângulo alfa, o que a gente faz é trocar esse sinal aqui, porque o cosseno de alfa é igual a menos o cosseno de 60. Menos com o menos da fórmula fica mais. Dito isso, podemos fazer as substituições para poder efetuar o cálculo. Então, aqui vamos, 5 ao quadrado é 25, já vamos fazer as continhas que dá para fazer, 6 ao quadrado é 36, 2 vezes 5 é 10, e cosseno de 60 graus, o enunciado pede para considerar 0,5. Então, dizemos que o módulo de S ao quadrado é igual a 25 mais 36 e 10 vezes 5. Fazemos primeiro a multiplicação, 10 vezes 0,5 dá 5. Aqui eu tenho 25 mais 36. Fazendo essa soma toda, vai ficar da seguinte forma. 25 mais 36 mais 5 vai dar 66. Então, passando o expoente 2 para o outro lado, na forma de raiz quadrada, então eu tenho que o módulo de S vai ser raiz quadrada de 66. Bom, 66 não tem raiz quadrada exata. Se você fatorar, vai dar um produto de 3 números primos. Então, nesse caso aqui, não tem 3 números primos e distintos. Então, nesse caso aqui, não tem como a gente simplificar esse radicando. Então, deixa dessa forma. Desse jeito, podemos dizer que o módulo de U mais V é raiz quadrada de 66. Então, como não tem unidade de medida, não está dizendo aqui que é metro, decímetro, centímetro, a gente deixa somente assim, sem indicar a unidade de medida. Então, escrevemos que U mais V, o módulo deles, é igual a módulo da soma deles, é igual a raiz de 66. Questão 9. Na imagem abaixo, temos uma caixa sendo puxada por uma corda que exerce forças de 20 newtons e 40 newtons, formando entre si um ângulo de 30 graus. Vamos considerar o cosseno de 30 igual a 0,8. Vamos calcular o valor da força resultante. Eu aproximei para uma casa decimal, para poder a conta ficar mais simples. As forças que nós temos aqui é de 20 newtons, que é essa daqui, de 40 newtons, essa daqui. A força resultante é a soma desses dois vetores. Então, fazendo
fazendo a translação de um vetor até o outro, de modo que o final do primeiro coincida com o início do segundo, isto é, jogando 40 newtons para cá, para essa extremidade, o vetor soma é aquele vetor que tem início no início do primeiro vetor e tem fim no final do segundo vetor. Isso aqui é o nosso vetor resultante, que eu vou chamar de R. Aplicando a lei dos cossenos aqui, nós temos que R ao quadrado é igual a um lado ao quadrado, no caso 20 ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, que é 40, mais 2 vezes um dos lados, vezes o outro lado, vezes o cosseno desse ângulo de 30 graus. E aí, fazendo as substituições, temos que R ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, que é 400, 40 ao quadrado, 1.600, 2 vezes 20 dá 40, vezes 40 também dá 1.600, vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 nós vamos utilizar 0,8. Então é isso aqui vezes 0,8. Se quiser utilizar 8 décimos, fica mais fácil para fazer a conta. E aí é só você multiplicar por 8, vai cortar um zero em cima com o zero do 10. Mas enfim, vamos fazer dessa forma direto, para não complicar muitas coisas. 400 mais 1.600 dá 2.000. 1.600 vezes 0,8 dá 1.280. Então, a força resultante ao quadrado, 2.000 mais 1.280 dá 3.280. E aí a operação inversa da potência de 2 é raiz quadrada, então temos que a força resultante é de raiz quadrada de 3.280 newtons. E fica dessa forma aqui. 3.280 newtons. Isso corresponde a um valor de aproximadamente 57 newtons, aproximando para o número inteiro mais próximo. Mas, como não é um número racional, ele é um número irracional, a gente pode parar por aqui, ou simplificar essa raiz, que fica 4 raiz quadrada de 205. Se for uma prova de múltipla escolha, provavelmente a resposta, uma das opções, será esta daqui, da forma simplificada. Para finalizar, temos a questão 10, que trata de um abandono de um objeto a certa altura do solo. Pede para desprezar o atrito com o ar e considerar a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele dá ainda a informação de que levou 6 segundos para atingir solo. Pede para calcular a altura de abandono desse objeto até o solo. Bom, a fórmula que vamos utilizar já está ali, ó, ΔS, igual a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração gravitacional, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. As informações que nós temos. A aceleração gravitacional G é 10. Então, na hora de fazer a substituição aqui, eu sei que o G vai ser 10. O tempo, T, 6 segundos. Então, no lugar do T, eu coloco 6 e repito o expoente 2. Tudo isso dividido por 2. Velocidade inicial. Como o objeto é abandonado e não empurrado, a velocidade inicial é 0. Então, vai ficar 0 vezes o tempo, que a gente sabe que é 6. Fazendo as devidas contas, 0 vezes 6 é 0. Então, vai ficar 10 vezes 6 ao quadrado sobre 2. 6 ao quadrado é 36, fica 10 vezes 36 dividido por 2. Então, você multiplicando 10 por 36 vai dar 360. 360 dividido por 2, 180. Então, 180 metros é a altura de abandono. Bom, com isso, nós finalizamos a revisão para a prova de vocês. Espero que tenha ajudado bastante e que vocês estudem bem. Bons estudos para todos e, desde já, uma boa prova.